O nosso assunto de hoje é a lei de Faraday ou lei de Faraday-Lenz. Então, para entender essa expressão que aparece aí, que diz que a força eletromotriz é menos a variação temporal do fluxo magnético, a gente vai começar vendo uns vídeos e uns desenhos. Depois a gente volta para as expressões matemáticas. Então, comecemos aqui. Neste vídeo utilizaremos um suporte para pêndulo, um ímã permanente preso a um fio de nylon, uma bobina de 4.000 espiras e luzes de LED. Começaremos o experimento com o ímã pendurado no suporte. Em seguida, posicionaremos uma bobina embaixo e bem próxima ao pêndulo, mas sem que o ímã toque na bobina. Quando soltamos o ímã de certa altura, ela transforma energia potencial em energia cinética, ou seja, o ímã passa por cima da bobina com determinada velocidade que depende da altura em que ela foi solta. Assim, podemos ver que as lâmpadas LED se acendem conforme o ímã passa pela bobina. Podemos notar que o campo magnético, ao passar pela bobina, produz uma corrente elétrica que faz com que as lâmpadas LED se acendam. Quanto maior a velocidade do ímã, maior a variação do fluxo do campo e mais intenso será o brilho das lâmpadas LED. Conforme o pêndulo vai perdendo energia cinética, menos energia elétrica é transformada. Podemos ainda ligar os terminais da bobina em curto-circuito, ou seja, numa situação em que a corrente elétrica estará máxima, pois a resistência elétrica estará mínima. Nesta situação, o pêndulo passa a oscilar bem menos, pois grande parte da energia cinética do pêndulo é transformada em energia elétrica na bobina, devido à maior passagem de corrente elétrica. Se os terminais da bobina forem abertos, não haverá passagem de corrente elétrica, e desta forma, o pêndulo praticamente não perderá energia cinética. Bom, é isso desse vídeo. A ideia é sempre perceber que o circuito precisa estar fechado. E agora, antes de passar para cá, eu vou diminuir isso aqui. Discutir um pouquinho o que a gente viu aqui com um aparato um pouquinho mais simples, né? Então, nesse aparato, se eu pegar um ímã e eu aproximar esse ímã por dentro dessa bobina, isso aqui eu tenho um galvanômetro que vai medir a passagem da corrente elétrica. Então, eu vejo que se nessa situação estática, se o ímã estiver simplesmente posicionado fora, dentro ou do outro lado da bobina, simplesmente posicionado ali sem se mexer, nada acontece. O galvanômetro não indica a passagem de corrente. No entanto, se eu aproximar o ímã e passar por dentro da espira, eu vou gerar essa corrente que a gente chama de corrente induzida e eu vou perceber uma mudança na agulha do galvanômetro. Da mesma forma, se eu afastar esse ímã dessa espira, eu também vou detectar essa variação nos ponteiros do galvanômetro, no ponteiro do galvanômetro, e eu vou ter uma corrente induzida na direção contrária. Então, a direção na qual eu estou gerando essa corrente, que eu vou chamar de corrente induzida, ela depende do movimento, se está numa direção ou está numa outra direção. Eu já vou ler o enunciado da lei corretamente, mas o que a gente percebe, né, o que a lei diz pra gente, é que aquele sinalzinho de menos que eu coloquei aqui no meu bloco de notas tem a ver com esse sentido
da força eletromotriz induzida ou com o sentido em que eu consigo detectar essa corrente elétrica. Ok, então antes de eu falar, não, vou voltar ali para aquela outra situação mais simples primeiro, do vídeo, e vou ler já as leis para vocês, né? Então eu vou simplesmente ler o enunciado primeiro da lei de Faraday, que diz o seguinte, né? Então se eu olhar para essa expressão, a lei de Faraday me diz o seguinte, que a força eletromotriz induzida, que é essa aqui, em uma espira fechada, é dada pela taxa de variação do fluxo magnético com relação ao tempo, certo? Com um sinal negativo, através de uma área que é delimitada por essa espira. Então vamos ver como a gente justifica. O sinal na verdade, a lei de Lenz, né? Então eu vou ver aqui um filme rapidinho, só para a gente visualizar aquilo que eu acabei de falar. Se nós aproximamos o ímã da espira, haverá uma variação de fluxo magnético dentro da espira, consequentemente, uma corrente. O amperímetro vai marcar uma corrente. Bom, nessa situação, o polo norte se aproxima da espira, e é justamente essa aproximação que induz a corrente elétrica. Então, segundo a lei de Lenz, para uma pessoa que olha desta posição, tem que surgir um outro polo norte nesta face da espira para se opor a este polo norte que se aproxima da espira. Ou seja, esta corrente induzida gera um fluxo magnético em que as linhas de indução vão em direção ao ímã para contrariar esse aumento de fluxo magnético causado quando o ímã se aproxima da espira. Para que nós tenhamos linhas de indução saindo de dentro da espira, a corrente induzida deve circular neste sentido, que para quem olha desta posição é o sentido anti-horário. Agora vamos analisar uma outra situação, a situação em que um ímã com polo norte e polo sul se afasta da espira. De novo, as linhas de indução estão aqui representadas. Quando este ímã se afasta da espira, nós temos uma variação de fluxo magnético dentro da espira. Consequentemente, nós teremos uma corrente, porém no sentido contrário ao do exemplo anterior. De novo, nós vamos colocar um observador nesta posição e vamos ver o que acontece. Se o polo norte se afasta da espira, em oposição a este fenômeno, surge nesta face da espira um polo sul, que vai tentar atrair o ímã em oposição ao seu movimento de afastamento. Para que nesta face da espira haja um polo sul, as linhas de indução devem ter este sentido. Olha só que interessante. Quando o ímã se afasta da espira, a quantidade de linhas de indução que atravessam a espira diminui e a corrente induzida é tal que ela cria mais linhas de indução para compensar a perda de linhas de indução atravessando a espira por causa do afastamento do ímã. Se nós temos linhas de indução magnética entrando na espira, a corrente elétrica tem este sentido. Está aqui o sentido da corrente elétrica. Para este observador, esta corrente elétrica induzida circula no sentido horário, que é oposto ao que nós vimos no exemplo anterior. Muito bem. Meu sonho era fazer isso, eu fiquei treinando na mesinha aqui para poder desenhar, porque me pareceu um desenho muito simples para explicar para vocês, mas ficou uma caca enorme. Então eu resolvi copiar de alguém que tem habilidades para desenhar um pouquinho melhores do que a minha. Depois eu passo o link completo do vídeo se vocês quiserem assistir. Então, retomando a nossa conversa, se nesses desenhos todos que apareceram nesse vídeo, eu substituir o ímã
por uma bobina na qual passa uma corrente, o efeito que eu obtenho é exatamente o mesmo, né? A gente já viu que uma bobina na qual passa uma corrente elétrica se comporta exatamente como um ímã e com polos norte e sul, né? Então é o que está desenhado aqui, uma bobina dentro de um campo magnético. Se a corrente, quando esse campo magnético é constante, não tem nenhuma corrente induzida e nada se altera, né? Se eu variar esse campo magnético que passa aqui por dentro da bobina, eu vou detectar que a corrente elétrica foi gerada, foi induzida. Como é que eu posso alterar esse campo magnético aqui? De várias formas, né? Posso variar com o tempo ou posso virar a posição da bobina, né? Se ao invés dela estiver assim, eu começar a fazer essa bobina girar ou se deslocar para cima e para baixo, o fluxo que vai atravessá-la vai variar, portanto eu vou ter uma corrente elétrica induzida. Como é que a gente mede fluxo, então, né? Só, de novo, voltando lá na minha mesinha, eu disse que isso aqui é a variação com o tempo do fluxo magnético. A gente já discutiu bastante a ideia de fluxo, mas eu vou rever, né? E a gente já fez exatamente o cálculo de fluxo magnético, o cálculo de fluxo elétrico, essas coisas vão ser sempre as mesmas, feitas da mesma forma. Então, tenho aqui, só para a gente retomar e reforçar as ideias, que o fluxo magnético é integral de BdS, né? Então, se eu tiver aqui uma superfície plana, esse A é o vetor que indica a normal é essa superfície plana, né? Essa área. E eu tiver um campo magnético paralelo ao A, então o ângulo entre eles é zero, o fluxo magnético vai ser zero. Se eu girar essa minha superfície de um ângulo φ qualquer, esse fluxo vai ter o produto escalar entre eles, BA, cosseno do ângulo. Se eu tiver os dois paralelos, né, perpendiculares, então aqui eu tenho o campo magnético e aqui eu tenho o vetor que indica a minha superfície, se esses dois forem perpendiculares entre si, não passa nada, né, não tem fluxo nenhum agora, então esse cosseno de 90 é zero, isso aqui é zero. Então a gente já viu isso para campo elétrico, né? E aqui a gente já falei de fluxo magnético mais para trás em outro vídeo. Então só retomando a ideia de que esse cálculo nada mais é do que aquilo que vocês estão acostumados a fazer. Só que agora a gente vai derivar essa quantidade com relação ao tempo para obter a força eletromotriz induzida. Quando a gente faz isso, vou de novo aqui aumentar um pouquinho. Quando a gente faz isso, percebam que, vamos ver aqui várias situações, né? Se esse meu campo magnético aqui aumenta, vamos supor que ele esteja nessa direção, aqui está o que representa essa minha superfície aqui, esse vetorzinho que aqui está sendo chamado de A, e esse campo magnético está aumentando, certo? Então, se esse campo magnético aumenta, significa que eu tenho um fluxo positivo. Isso gera, de acordo com aquela minha expressão, uma força eletromotriz negativa, que é onde aparece o sinal de menos, ela vai estar no sentido horário. Por outro lado, se eu tiver aqui um fluxo que diminui, eu tenho um campo magnético, ele vai encurtando, né, vai diminuindo aqui, esse fluxo a variação do fluxo com o tempo diminui, a minha força eletromotriz vai ser positiva, ela vai aqui nesse sentido. Agora eu poderia ter um campo magnético para cá, né? Se esse campo magnético é para cá, o fluxo também é negativo, né? Olhem o meu ângulo aqui. E a variação desse fluxo com o tempo também diminui. Portanto, a força eletromotriz induzida se opõe a isso, vai ser positiva. E para finalizar, a gente tem um campo magnético que diminui, portanto o fluxo, a variação do fluxo com o tempo, nesse caso, é positiva e a força eletromotriz é negativa, ela se opõe. Então, analisem esses casos aqui com cuidado, né? Mas é o tipo de coisa que a gente já viu. Certo? Então, aquele sinal de menos significa que a força eletromotriz vai ser sempre, existir sempre no sentido, vou até ler aqui a lei para vocês exatamente como ela é enunciada. A corrente induzida
surgirá com um sinal tal que ela se oporá à variação que a produziu. Então, ela vai sempre com esse sinal negativo com relação à variação do fluxo magnético, que foi quem gerou a passagem dessa corrente ou dessa força eletromotriz induzida. Ok? Muito bem. Então, aqui é uma última figurinha, de novo, com relação ao ímã, né? Pra gente, que nada retrata também aquilo que a gente viu lá no videozinho. Então, se eu tenho aqui um polo norte, eu vou gerar, e esse fulano tá indo para cá, né? Eu vou gerar um outro polo norte aqui, essa corrente vai circular assim. Se eu tenho esse polo norte se aproximando, eu vou gerar algo que quer empurrá-lo, né? Que não quer que ele se aproxime, uma força, como se fosse uma força de repulsão, eu vou ter o campo elétrico, a corrente elétrica girando no outro sentido. Acho que falado isso, a gente pode fazer, deixa eu ver se eu não esqueci nada, uma continha. Então vamos lá. Então vamos supor que eu tenho aqui uma esfera retangular, um campo magnético. Vou aumentar isso aqui o máximo que der, para enxergar. Aqui, né? Então vamos supor que eu tenha um campo magnético. Nesse desenho, o que é que eu tenho? Eu tenho um campo magnético que está entrando, por exemplo, e eu tenho uma esfera retangular aqui, certo? E agora eu vou puxar essa esfera fora do campo magnético. Então, meu campo magnético está concentrado aqui numa região, eu tenho uma esfera aqui, vou para cá, tem que fazer aqui para a câmera me pegar. Tem um campo concentrado aqui e eu tenho uma esfera aqui. Agora eu vou puxar essa esfera, né, afastar do campo magnético. Eu também poderia empurrá-la dentro, mas eu vou puxar para fora. Vamos calcular qual é a força eletromotriz induzida que a gente determina quando a gente faz isso. Ai, essa é minha letra. Bom, então tá aqui o campo elétrico, tá aqui a espira. Eu vou dizendo para vocês conseguirem acompanhar, né? Então, inicialmente, eu tenho um pedaço que eu tô chamando de X dessa espira dentro do campo elétrico. Essa espira tem essa largura que eu tô chamando de L e o campo magnético tá entrando no meu papel. O fluxo através da espira é simplesmente BDS. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular o fluxo. Calculando o fluxo, eu derivo com relação ao tempo para ver o que é que eu obtenho, certo? Então, esse BDS vai ser simplesmente B vezes o L vezes a variação de X, né? Esse X, ele não é constante. Se ele fosse constante, esse fluxo seria B L vezes um tamanho A constante, né? E se esse valor fosse constante, a variação temporal dele, a derivada de um número constante, seria zero, não teria força eletromotriz induzida. Mas aqui, então, essa espira se desloca com uma velocidade V, significa que esse X está saindo da minha espira, né? Então, essa região aqui vai ser BL dx dt, né? Que vai ser o meu ds. Agora, dx dt é menos a velocidade, né? Ela é menos a velocidade porque ela está sendo retirada do campo. Se eu estivesse colocando no outro sentido, ela seria positiva. Então, isso aqui vai me dar simplesmente BLV. Então, a força eletromotriz que dá origem a essa corrente na espira, por sua vez, me deixa calcular a corrente, né? A corrente é simplesmente a força eletromotriz dividido por R. Então, vai ser BLV dividido por R, onde eu estou supondo que R é a resistência nessa espira. Bom, como a gente tem corrente e campo magnético, a gente tem uma força originada aí por causa desse campo magnético, né? Então, eu sei calcular essa força. Se eu voltar aqui, eu tenho 3 regiões onde ela vai aparecer, né? F2, F3 e F1. Ora, as F2 e F3 vão ser exatamente opostas, né? O IL vetor B, o B está na mesma direção, mas o I vem para cá e nesse outro caso vem para cá. Portanto, o produto vetorial deles, o F vai ser igual, mas com sentidos opostos, então eles se cancelam. Então, eu tenho que me preocupar só com a força F1. Essa força F1 vai ser ILB, o seno do ângulo que eles formam, que é 90 graus, certo? Ela está
ela tá para cá na espira e o campo magnético tá entrando, portanto esse ângulo é 90 graus, então isso vai ser simplesmente ILB. Se eu substituir agora, cachorros na rua, perdão, se eu substituir o I agora por BLV sobre R, isso aparece aqui, sobra o LB, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar B ao quadrado, L ao quadrado, V sobre R. Pronto, calculei a força que aparece quando eu tento puxar, né? Então percebam, eu estou puxando essa espira para cá, eu estou sentindo uma resistência, né? Essa resistência gerada por essa força F1 que está no outro sentido. Muito bem, mas eu também posso calcular agora qual é o trabalho que eu preciso realizar, né, para gerar isso, ou qual é a potência, né? Então, essa potência vai ser simplesmente F vezes V, que vai ser B2L2 V2 sobre R. Essa potência, a gente vai ver que ela é exatamente aquela que é dissipada na forma de calor por efeito Joule, né? Então, outro jeito de eu fazer essa conta é lembrando que eu tenho a corrente aqui e que a potência, a gente já viu lá, quando a gente usou circuitos, é simplesmente RI ao quadrado, né? Bom, o I está calculado aqui, então se eu multiplicar, elevar isso ao quadrado e multiplicar por R, eu obtenho exatamente o valor que eu obtive quando eu calculei a potência por meio da força que foi gerada ao se opor ao movimento que eu fiz para retirar a minha espira de dentro do campo magnético, né? Então vocês veem que toda essa potência aqui foi de fato dissipada por efeito Joule, virou calor. Ok, então aqui um outro exemplo, né, uma figurinha que mostra esse tipo de coisa. Então isso aqui agora é uma espira, então em vez de ser uma espira redonda, né, uma espira circular, ao invés de ser retangular, é uma espira circular que está sendo deslocada para fora e para dentro de um campo aqui magnético, né? Então como se eu tivesse um ímã bem grandão que gerou esse campo magnético e eu tenho aqui essa espira. Então eu tenho duas situações, né? Eu tenho aqui essa primeira situação em que essa espira está sendo retirada do campo, e aí a gente olha qual o deslocamento do campo magnético aqui dentro, e eu tenho essa outra situação na qual essa espira está sendo empurrada para dentro do campo, e a gente vê o que acontece com o campo magnético aqui, que é nada mais do que foi falado e desenhado, né, naquele videozinho que eu mostrei para vocês agora há pouco, de uma forma um pouco diferente, mas a ideia é sempre a mesma. Muito bem, agora eu vou calcular uma haste num campo elétrico. Então, ao invés de eu ter tá aqui, esse desenho que eu fiz aqui, eu achei num livro aqui, então esse desenho é exatamente esse aqui, tá? Pra gente olhar. Então, eu tenho um campo elétrico e eu tenho uma haste que vai girar nesse campo elétrico, né? É essa a ideia. Então, essa haste aqui, ela tá presa aqui nesse ponto, ela pode dar a volta completa aqui. E a pergunta é, quando ela faz isso, ela vai gerar uma força eletromotriz, porque esse campo magnético vai estar variando aqui, né? Conforme ela percorre esse campo magnético. Então, o que eu quero calcular é o valor dessa força eletromotriz que aparece aí entre os extremos dessa haste, certo? Então, aparece uma força eletromotriz entre esse ponto e esse ponto aqui, né? Vai gerar uma corrente e eu quero saber quanto é que ele vale. Então, vamos de novo fazer essa continha. Eu vou interromper aqui um minutinho e antes de fazer essa continha, eu vou mostrar uma coisa aqui que eu acho que eu já escrevi. Vou voltar aqui. Se eu tiver, nesse caso aqui, se eu tiver N espiras, eu estou fazendo só para uma espira, só para eu não voltar aqui nessa expressão de novo, essa força eletromotriz, ela vai ser gerada em cada uma dessas espiras. Então, na verdade, eu tenho que multiplicar isso por N, né? Então, tanto faz multiplicar por dentro ou por fora, porque isso aqui vai ser um número constante. Eu posso definir essa força eletromotriz generalizada como sendo, e aqui eu não vou provar para vocês, mas eu posso defini-la como sendo uma integral fechada do produto vetorial entre V e B, e aí o produto escalar com DL. A gente vai ver depois, lá quando a gente for estudar a lei de Gauss, que isso aqui
leis de Maxwell, que isso aqui tudo fica uma coisa muito legal, porque isso aqui tem a ver a velocidade de propagação da onda eletromagnética, o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si, então isso é uma coisa que a gente vai voltar a discutir de uma forma mais elaborada lá para frente. Por enquanto, eu só estou definindo que essa força eletromagnética, aqui eu fiz uma bobagem, né? Deixa eu aproveitar e apagar. Esse dε não tem integral, certo? Porque o epsilon é integral de dε, né? Onde o dê é esse negócio aqui. Ok. Então, esse aqui é um outro jeito de eu definir essa força eletromotriz, que é o que eu usei aqui, né? Então, isso aqui não saiu do chapéu, né? Essa expressão não saiu do chapéu, é um outro jeito de definir. Como o B e o V, o B aqui tá assim, né? E o V tá aqui, eu tenho que, isso aqui é simplesmente BV dl, né? Então, primeiro um produto vetorial e aqui o produto escalar, isso aqui vai resultar simplesmente nisso aqui. E o V, eu vou dizer que ele se desloca com uma velocidade angular constante, né? Então, a haste se desloca com uma velocidade angular constante, de tal forma que o V vai ser simplesmente ômega-L. Então, se eu substituir isso na integral, essa força eletromotriz vai ser entre 0 e L, que é o tamanho da minha haste, e o dε vai ser B ômega L, dl, eu integro isso de 0 a L, eu tenho esse resultado aqui para a força eletromotriz. Eu poderia ter feito esse cálculo também de outra forma, né? Que é pelo fluxo, que essa expressão apareceu aqui, mas do fluxo a gente já conhecia. Se eu fizer pelo fluxo, eu sei que o fluxo é B vezes essa área, né? Quanto que é essa área aqui, né? Se eu fizer essa área aqui, esse negócio vai ser 1/2 de L ao quadrado vezes θ, né? Tô aproximando esse negócio aqui por um triângulozinho. E a área, então, desse setor 0 a B, né? Tô aumentando, dizendo que ela se deslocou num tempo dt, isso aqui tudo. Então, essa aqui vai ser a área. E aí eu faço a derivada temporal disso. Se eu fizer a derivada temporal, o campo magnético é uniforme, L é o tamanho da haste, é constante, então só tenho que derivar dθ dt. A derivada de dθ dt é a velocidade angular, que é o ômega. Então, esses dois jeitos se mostram equivalentes quando eu quero fazer esse cálculo do fluxo. Agora a gente vai ver o que acontece. Deixa eu não